Olá, meu nome é Marconi Braga, sou fisioterapeuta do Grupo Santa Casa, sou membro da equipe de fisioterapia da Fisiocop, que é uma cooperativa de fisioterapeutas que presta serviço aqui no Hospital da Santa Casa e na rede Santa Casa e aqui em Maceió. Tenho pós-graduação pela parte de fisioterapia traumato-ortopédica e medicina tradicional chinesa. Sou docente de algumas universidades aqui do estado e trabalho também como fisioterapeuta hospitalar nesse momento do Covid no hospital universitário. Primeiramente, como é que a gente vai falar de sistema respiratório, né? Hoje tão falado e tão abordado, principalmente nesse momento da pandemia. A gente tem uma ideia do que o sistema respiratório representa para a nossa vida. A gente sabe que a gente pode passar alguns dias sem se alimentar, né? A gente pode passar alguns momentos sem deglutir, mas a gente não pode passar muitos minutos sem respirar. Respirar é extremamente essencial para a vida e a gente sabe que esse processo de respirar ele depende de um processo de trocas entre o nosso organismo e o meio externo, ou seja, o ambiente em que a gente vive. É extremamente importante que a gente esteja, enquanto idoso, num ambiente que favoreça a nossa respiração, livre de poluição, de fumaça, de agentes tóxicos, de qualquer tipo de processo que possa causar algum tipo de irritação ou de inflamação aos nossos pulmões, principalmente nesse momento, né, de coronavírus, onde a gente sabe que existe um agente etiológico, existe um agente causador no nosso meio que está propagando ainda mais esse processo de inflamação e de infecção pulmonar, do ponto de vista respiratório, afetando, né, uma grande parte da população e quantas milhões de pessoas já foram afetadas até a data de hoje. Hoje a gente sabe que respirar depende de uma troca, onde a gente sabe que essa troca ela vai se dar justamente por um mecanismo de difusão, ou seja, o oxigênio ele entra no sangue, mas ele precisa ter um meio que facilite a propagação dele a nível de tecidos e a nível de alvéolos. Então a gente tem uma relação entre as porções mais minúsculas do sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares, como se fossem, na verdade, verdadeiros cachos de uva, né? Que são as últimas porções lá do pulmão e que estão intimamente relacionadas com o sangue. Então, o ar que a gente respira, né, rico em oxigênio, ele vai até essas últimas porções, a esses saquinhos que parecem, na verdade, cachinhos de uva e fazem essa relação de troca com o tecido sanguíneo, com o sangue. Se a gente tem algum tipo de impedimento, ou se a gente tem um sangue mais grosso, ou alguma coisa que esteja dificultando a passagem desse ar para dentro do tecido sanguíneo, isso vai dificultar esse processo de difusão que tem que acontecer lá nesses alvéolos, lá nesses cachinhos de uva que eu estou falando para vocês, que é como se fossem, né, verdadeiros cachinhos de uva, mas são conhecidos como alvéolos pulmonares ou sacos alveolares, aonde acontece, propriamente dita, a troca gasosa e aonde a gente sabe que o capilar, né, que são pequenos vasinhos do sangue, fazem essa oxigenação celular. As nossas células precisam desse oxigênio para poder sobreviver e esse oxigênio, né, que os capilares eles pegam, né, eles armazenam justamente vindo do ar que a gente respira. Então, a todo momento, a gente está inspirando oxigênio e a gente está expirando gás carbônico, colocando O2 para dentro dos nossos pulmões, para dentro desses alvéolos e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a retirada de gás carbônico no nosso sangue, né? A chama da nossa vida hoje a gente pode dizer que é a respiração. Você não vai conseguir passar muito tempo sem conseguir respirar, né? Eu até coloquei aí, né? A gente tem
uma imagem ilustrativa que você até consegue ficar sem comer durante 30 dias, que você consegue ficar até sem beber nada durante 3 dias, mas você não consegue ficar sem respirar por mais do que 3 minutos. Então é extremamente importante o processo de respiração e nesse momento a gente tem que entender que oxigênio é chama para a nossa vida, existe um mecanismo onde esse oxigênio ele vai passar até chegar àqueles saquinhos que eu falei que parecem caixinhos de uva, ele vai passar, né, por vários trajetos até chegar a essas estruturas que estão lá dentro dos pulmões. E aí ele passa, né, pelas fossas nasais, desce a questão da laringe, desce pelo trajeto da traqueia, chega aos brônquios e lá se dissemina aos pulmões e aos alvéolos pulmonares. Então, levar oxigênio até as células é apenas a metade dessa tarefa de respiração. A outra metade é libertar-se desse dióxido de carbono. A gente precisa eliminar esse gás carbônico. Até falando, né, e relacionando esse processo de como funciona a respiração, o que a gente tem nesse momento pelo confinamento, pelo justamente a gente estar mais tempo dentro do nosso ambiente domiciliar, de não estar podendo aglomerar e de não estar podendo até sair na rua, né? A gente acaba muitas vezes tendo uma maior dificuldade para poder respirar, né? Porque estamos num espaço mais confinado, estamos num ambiente mais confinado e isso mexe com a nossa respiração. Ao mesmo tempo que a gente está dentro das nossas casas, os idosos estão mais dentro de casa, né? É uma população de risco e automaticamente também não fazemos atividade, não fazemos exercício, não criamos o quê? Energia para as nossas células. Para que a gente possa ter oxigênio, a gente precisa se exercitar, né? O exercício físico, ele traz oxigênio. E ao mesmo tempo que a gente está num ambiente confinado, sem fazer atividade física, a gente está sem mexer com o nosso corpo, sem mexer com a mecânica da nossa respiração. E para falar de mecânica de respiração, a gente tem que entender que a gente tem 2 movimentos primários no processo respiratório, que é a inspiração e a expiração, né? Inspiração que se dá pela entrada de ar para dentro dos pulmões, a expiração que se dá pela saída de gás carbônico desses pulmões, e esse movimento respiratório depende de uma mecânica entre, né, as nossas costelas, o que a gente chama de gradil costal, do músculo principal da nossa respiração, que é o diafragma, e essa movimentação que o diafragma faz, né? Durante a inspiração ele se contrai, né, automaticamente, diminuindo essa relação que o diafragma está fazendo aqui nos arcos costais, então ele sobe e automaticamente o volume pulmonar aumenta, e durante a expiração a gente tem justamente o contrário, né? A gente acaba muitas vezes fazendo com que esses músculos se relaxem e aí automaticamente há um esvaziamento do volume pulmonar e aí o diafragma também se relaxa. Durante a pandemia e durante esse momento que a gente vem vivendo, a gente percebe, né, o quanto a parte respiratória vem sendo afetada, né, principalmente por conta de estarmos, como eu já disse, né, em ambientes isolados, e automaticamente a nossa relação respiratória depende também da umidade desse ar que a gente respira. Então, a cidade com que a gente respira, a cidade com que a gente vive está relacionado com essa umidade desse ar. Então, por exemplo, existem idosos que acabam vindo morar em Maceió por conta de uma umidade relativa do ar melhor, por estarmos a nível do mar. E automaticamente isso facilita a nossa respiração, né? Automaticamente, cidades como São Paulo, grandes metrópoles, onde a gente tem uma grande poluição atmosférica e vários componentes químicos no ambiente
isso proporciona automaticamente uma umidade relativa de ar diminuída e, consequentemente, a um teor de oxigênio, a uma quantidade, uma concentração de oxigênio menor no ambiente, e isso dificulta ainda mais a respiração. Por isso que muitas vezes o idoso fala assim: eu respirava muito ruim quando eu morava em São Paulo e hoje, por exemplo, quando eu moro em Maceió, eu respiro muito melhor, justamente por essa umidade relativa de Maceió ser uma umidade melhor. E aí existem diversos efeitos por esse ar seco, né? A gente sabe que muitas vezes esse ar seco vai mexer, né, muitas vezes com a questão de um sangramento nasal, justamente mostrando aí algum processo de ter que redobrar a atenção com a hidratação, com a ingestão de líquidos, justamente por conta dessa dificuldade de umidade. Muitas vezes também a gente tem síndromes de má altitude, quando a gente principalmente vai para outras cidades ou outros países, como por exemplo Chile, como nas cordilheiras, onde você vai ter uma dificuldade para poder respirar, justamente porque os picos, as montanhas, isso diminui mais a concentração de oxigênio e traz para esse indivíduo uma sintomatologia de dor de cabeça, né, de vômitos, de febre, de miastenia, de fraqueza, né, de mialgia, desculpa, né, uma dor muscular, de uma fraqueza. Hoje a gente sabe, né, que tem que existir um componente, está entre nós esse componente que é a Covid-19, né? Então, assim, essa mesma palestra que a gente passa no grupo de envelhecimento ativo, a gente já faz há alguns anos, né? Nós somos fisioterapeutas que já trabalhamos na Santa Casa há mais de 15 anos e a gente sabe o quanto é importante tratar do sistema respiratório, mas nunca tem se falado tanto de sistema respiratório como nesse momento, né? Então, até ano retrasado, a gente não tinha colocado nas nossas palestras alguma coisa relacionada à Covid-19, a coronavírus, e hoje, eu fazendo uma atualização da palestra, a gente precisou colocar e inserir esse tema que fala sobre a Covid, que fala sobre o agente do coronavírus, fazendo justamente essa relação, né? A gente sabe que esse vírus está aí, né? É um vírus que ataca, né? Que mata, ele é extremamente traiçoeiro e a gente sabe que isso acarreta um processo inflamatório, né? Isso traz uma inflamação para o pulmão. Essa inflamação no pulmão cria líquido, né? Então cria um processo que a gente chama de exudato, de líquido pulmonar, trazendo um quadro muito parecido de uma pneumonia, né? E essa pneumonia ela vem em grande volume e traz uma inflamação de acordo com a cepa, de acordo com essa gravidade da patogenia, né, da doença, uma maior inflamação e uma maior, vamos dizer assim, devastação desse pulmão, né? Então a gente sabe que hoje falar de sistema respiratório é não só pensar em pacientes idosos que têm doenças crônicas degenerativas, né, pacientes que têm idosos, né, que têm enfisema, que têm DPOC, que têm bronquite, que tem asma, mas a gente pensar também a partir de agora desse novo normal, né, vamos dizer assim, de pacientes que foram sequelados de Covid. Então esses pacientes, eles estão vindo com um processo pulmonar bastante complicado do ponto de vista de lesão, de comprometimento, né? Essa lesão faz o pulmão ficar mais rígido, mais endurecido, que é o que a gente chama de fibrose pulmonar, né? Então, muitas vezes, essas áreas que foram fibrosadas são áreas endurecidas, que isso é causado pelo vírus. E esse endurecimento do pulmão faz com que haja ainda mais a diminuição de relação de troca. Lembra que eu falei justamente daqueles saquinhos que parecem as uvinhas, o cachinho de uvas? Então, todos eles foram devastados, todos eles foram destruídos, e aí
Nós temos aí pacientes com 25, 50, 70, chegamos até pacientes aí com 90% do pulmão comprometido pelo coronavírus, justamente levando a áreas extensas dentro do pulmão por esse comprometimento. E aí nós temos o exercício e a própria fisioterapia respiratória como um elo principal e essencial no tratamento do paciente desse momento, o paciente idoso, e principalmente como prevenção e como tratamento. Então, hoje não se dá para falar de tratamento para o idoso nesse momento se a gente não acrescentar o fisioterapeuta respiratório. Então, a gente vai estar podendo trabalhar tanto o processo preventivo, ou seja, trabalhando justamente no sentido de fortalecer mais essa musculatura respiratória, de trazer uma maior expansão para esse pulmão, melhorar mais essa relação de troca entre o ar ambiente e o pulmão, e também para o paciente sequelado, para aquele paciente que pós-Covid, né, seja Covid leve, moderada ou grave, mas é um paciente que foi afetado pelo vírus, né? E automaticamente é um paciente que vai ter um componente de agente biológico viral que levou a um processo de destruição desse pulmão. E automaticamente a gente da fisioterapia vai poder trabalhar essa reabilitação, fazendo com que você melhore a expansão desse pulmão, que você melhore a quantidade de ar que você vai colocar para dentro desse pulmão. Porque o paciente que tem o COVID, né, ele fica com essa dificuldade de colocar ar para dentro do pulmão, né? E muitas vezes quando ele coloca o ar, ou ele tenta colocar o ar para dentro do pulmão e faz uma inspiração, né? Ele puxa o ar mais profundamente, muitas vezes vem aquele reflexo de tosse, né? E aí acaba muitas vezes ele não conseguindo controlar, justamente porque ele está ativando, vamos dizer, ainda mais aquele processo inflamatório, né? Então a gente tem que orientar principalmente esses pacientes, né, hoje a fazer uma atividade respiratória, ou como prevenção ou como tratamento. E aí a gente pode se utilizar, né, de exercícios para melhorar esse padrão respiratório, né? Trabalhar muito exercícios para fortalecer o diafragma, que é o músculo principal respiratório, de saber ter exercícios para poder controlar melhor essa respiração, trabalhar também para potencializar a mobilização de secreções. Então, muitas vezes esse paciente COVID ele tem uma tosse que é mais seca, mas quando existem secreções, principalmente em situações como asma, em situações como em outras doenças, como a própria pneumonia, a gente precisa fazer o exercício físico, porque o próprio ar que entra para dentro dos pulmões, ele acaba empurrando essas secreções e fazendo com que ela consiga sair e o paciente expectorar. Melhorar força muscular, melhorar a endurance, a gente precisa melhorar esse volume corrente e também promover um melhor relaxamento desse paciente. Trouxe aí para vocês algumas fotos de nosso atendimento fisioterapêutico, do nosso grupo, quanto a gente pode executar de importância tanto na prevenção quanto no tratamento, buscando cada vez mais trabalhar essa expansibilidade pulmonar e essa força motriz, vamos dizer assim, desse pulmão. Trouxe também uma imagem de Joseph Pilates, né, que foi o grande criador do Pilates e que traz no exercício de Pilates essa questão que a gente trabalha entre o controle e o equilíbrio da respiração com o corpo, que é o que a gente chama de contrologia. Então a gente trabalha o controle do nosso corpo através do sistema respiratório e através da mente. E aí o que a gente quer, na verdade, é trazer para você uma vida mais saudável, uma vida com qualidade, onde você consiga
dentro da sua própria casa ou dentro do seu próprio ambiente, parar, né, em algum momento do seu dia para poder fazer algum tipo de atividade que envolva essa respiração, ou durante 30, 40 minutos, né? A gente preconiza aí mais ou menos um trabalho de 1 a 2 horas por dia para trabalhar essa respiração de uma forma mais presente. E aqui só deixando meus agradecimentos mais uma vez à Fisiocop, a nossa cooperativa de fisioterapia, né, pelo convite de estar aqui. Eu agradecer ao grupo de geriatria Santa Casa e ao grupo da Santa Casa justamente por mais um ano ter me convidado para apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o sistema respiratório para o idoso, que é tão importante. Muito obrigado.